Eu queria, antes de fazer um comentário sobre o noticiário brasileiro dos últimos dias, das últimas semanas, queria, com muito pesar, registrar aqui nos anais do Senado um episódio, aliás, 2 episódios trágicos que ocorreram no meu estado, o estado do Acre. Um foi a morte do ex-prefeito de Porto Acre, João Asfuri, que de uma forma brutal, inaceitável, desumana, foi executado. E também a morte do Ivan Portela, uma pessoa muito querida, muito especial, que eu tive o privilégio da boa convivência durante muitos anos, funcionário aposentado da Embrapa, no Acre, que também foi assassinado nesse final de semana. Eu confesso que eu não entendo. O povo brasileiro é um povo pacato. Nosso país celebra que não faz guerra com nenhuma outra nação há 100 anos, mas nós talvez façamos a pior das guerras, com nós mesmos. São mais de 40 mil mortes no trânsito por ano. São mais de 52 mil assassinatos no Brasil por ano. E nós registramos que não fazemos guerra contra ninguém. Talvez a pior de todas seja essa, com nós mesmos. Então, é uma coisa tão brutal. O prefeito João Asfuri é uma pessoa muito frágil, caminhava para os 80 anos, foi assassinado de uma maneira absolutamente brutal, desumana. O Ivan Portela, também uma pessoa muito querida, alegre, eu conheci durante muito tempo, convivi com ele durante muito tempo, conheci há muitos anos, morávamos próximos, e também foi assassinado de uma maneira absolutamente cruel. Mas queria parabenizar, se é que é possível fazer algo, já que para a família não tem reparo, para os amigos não tem reparo, para a crueldade não tem reparo, mas queria aqui fazer um registro da dedicação, da eficiência da Polícia Civil, da Polícia Militar, do governador, que se empenhou pessoalmente, o governador Tião Viana, para, quando nada, dar uma satisfação à família. E os envolvidos nessas 2 tragédias, nessas 2 mortes, foram identificados, foram presos e certamente serão entregues à justiça a partir de agora. Então, o delegado Emilson, diretor-geral de polícia, queria parabenizar a equipe toda que se envolveu, que trabalhou o final de semana, já que não tem outra coisa a fazer diante de uma tragédia desse tamanho, a não ser dar uma satisfação para a família, dando uma satisfação apontando, apresentando para a sociedade os responsáveis. E da mesma maneira que fizeram com João Asfuri, ex-prefeito de Porto Acre, fizeram também com Ivan Portela, identificando os assassinos, identificando os criminosos, e certamente que esses criminosos serão entregues à justiça nessa semana. Então fica aqui o registro. Acho que para o governador Tião Viana, para o secretário de Segurança, Emilson, e toda a equipe da Polícia Civil, da Polícia Militar, não restava outra alternativa a não ser procurar dar uma satisfação para a família, e isso foi feito. Fico, de alguma maneira, registro aqui que, no caso do Acre, a gente ainda tem essa prerrogativa de identificar criminosos, de entregar os criminosos para a justiça, mas, sob todos os aspectos, é lamentável, é injustificável que um país como o nosso tenha que conviver com situações como essa. Mas, senhor presidente, eu queria encerrar agora meu pronunciamento, além de fazer esse registro de voto de pesar pela morte do ex-prefeito de Porto Acre, meu contemporâneo João Asfuri, e também pelo funcionário da Embrapa, aposentado, Ivan Portela, com esse voto de pesar, que me soma aos amigos e aos familiares, eu queria dizer que é com preocupação, com todo respeito ao senador Flecha, que veio aqui, isso é parte da democracia, ele veio fazer o registro aqui do encontro do PSDB, onde foi reeleito o nosso colega Aécio Neves, mas eu queria
é dizer que não concordo com algumas posições que eu tenho ouvido de lideranças importantes desse país da oposição e também tenho lido na imprensa. Não é possível que esse país que já experimentou momentos tão difíceis, tão terríveis, eu diria assim, de autoritarismo, ainda esteja algumas lideranças da oposição vislumbrando com medidas que não têm outra terminologia a não ser medidas de golpe, de interromper o processo democrático. A presidenta Dilma foi eleita democraticamente. Foi uma luta difícil, de 2 turnos. No segundo turno, a presidenta teve a maioria dos votos dos brasileiros. Se está enfrentando dificuldades, se está enfrentando momentos difíceis, isso é parte do jogo democrático. Só não dá para tentarmos interromper algo que está consolidado na Constituição. Está consolidado na Constituição que quem ganha, assume, que quem assume, governa, e quem perde, espera a próxima eleição para disputar. Eu vou ouvir o senador Flecha numa parte, mas sem antes dizer, e o argumento é o mais esdrúxulo possível. O PSDB se arvora agora a querer dar lição de moral no PT. O PSDB rompeu as regras, junto com seus aliados, quando esse país não tinha reeleição, comprou voto para garantir a reeleição. Comprou voto. Comprovadamente comprados. Mudaram as regras, garantiram a reeleição. Agora são contra a reeleição. Estabeleceu o mensalão, não de Minas, do PSDB, com Marco Valério. PT, setores do PT foram copiar, se deram mal. Verdade. Verdade. Só que o mensalão original está impune até hoje. Faz o trem-salão, 800 milhões de reais, propina, no metrô de São Paulo, fica na Suíça. Identificados criminosos no governo de São Paulo, não acontece nada. Partido dos Trabalhadores, tem acusação. Vejam só, Ricardo Pessoa, UTC. Ele deu a mesma quantidade de dinheiro para o PT que deu para o PSDB. A mesma quantidade para a candidatura da Dilma foi a mesma da candidatura do Aécio. Mas o da Dilma é propina, o do PSDB é dinheiro limpo. Andrade Gutierrez, antes de passar, deu 24 milhões para a candidatura do Aécio, do PSDB. 24 milhões. Para o PT foram 14, mas o do PT é propina, o do PSDB é dinheiro limpo. Dou a parte ao senador Flecha. É que nesse espaço é uma comunicação inadiável, não pode fazer a parte. Vai trazer prejuízo para todos os senadores que estão na fila aqui. Eu vou respeitar o regimento, lamentando não poder partear o nobre senador. Mas Vossa Excelência já fez as grandes acusações ao PT e eu respeito também, porque é o bom da democracia. Eu gostaria de esclarecer essa síndrome do PT não tem síndrome. Em relação ao PSDB. Não tem síndrome. Os indicadores sociais e econômicos da presidenta Dilma são melhores do que os indicadores sociais e econômicos do governo do Fernando Henrique. Mas parece que o Brasil está vivendo um caos. O Brasil não está vivendo um caos. O Brasil está vivendo uma crise. A presidenta ontem apresentou uma das propostas mais interessantes que eu já vi nos últimos anos. Fruto de acordo entre empregados e patrões, entre empregadores e empregados, é possível fazer um entendimento para enfrentar o desemprego. Isso a Europa não fez, os Estados Unidos não fez, o nosso governo está fazendo. E propõe que possa ter uma redução de jornada de trabalho e de salário para preservar o emprego de até 30%. E caso tenha esse acordo, que tem que ser chancelado pela representação dos trabalhadores, do coletivo, caso tenha esse acordo, o governo banca 15% desses 30% com dinheiro do FAT, para que não se tenha prejuízo nem para o trabalhador, nem para o empregador. São medidas como essa. A presidenta Dilma anunciou o Plano Safra, com 20% a mais de recursos, anunciou um plano de incentivo à exportação. A presidenta Dilma anunciou o mais ousado programa de incentivo aos investimentos em logística, de concessão nesse país, que eu estou à espera que comecem a enviar licitações. A presidenta Dilma fez uma agenda com o governo da China, de parceria que o Brasil nunca teve. Foi nos Estados Unidos, tratou de um entendimento que vai do clima a investimento nesse país, agora está indo para a Rússia hoje. Ou seja, a presidenta Dilma mal está começando o seu segundo mandato e tem um movimento
que, sinceramente, a intolerância de um ou outro na rua, tudo bem. A intolerância de um ou outro na internet, tudo bem. Mas nós temos que ter o básico, a convivência democrática estabelecida. Não é possível, se mais à frente, resultados de outras eleições, qualquer partido, PPS, Democratas, PSDB, PMDB, ganhar o governo, e eu tiver a sorte de estar aqui representando o meu estado do Acre, e alguém vir com essa conversa de querer encurtar mandato sem a chancela do povo, de querer fazer acordo com setores da imprensa, setores da justiça e querer encurtar mandato, eu vou estar aqui para denunciar, para ser solidário com o governo, mesmo eu estando na oposição. Então eu penso que é um momento de sensatez. Não tem outra palavra. Querer encurtar o mandato da presidenta Dilma na marra, à força, é golpe. E quem quiser vestir essa carapuça, que vista. Lamento que um partido que saiu do PMDB ou do MDB para construir algo mais progressista esteja caminhando para o atraso. Esse partido chama-se PSDB. O PSDB está sujando a sua história quando faz coro, direto ou indiretamente, com a ideia de dar um golpe e encurtar o mandato da presidenta Dilma. Obrigado, senhor presidente.